Você fez uma compra e se arrependeu? Ou você assumiu uma despesa maior do que você poderia? Ou pior, acabou o seu salário e tinha ainda mais da metade do mês? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, então fica até o final desse vídeo, porque as emoções elas podem aí estar assumindo o controle da sua vida financeira. Eu sou Mila Gaudêncio, eu sou economista e educadora financeira e a Mosper me convidou para falar com você em como você identificar as suas emoções em relação ao dinheiro pode te ajudar na educação financeira dos seus filhos. Bem, como eu sei que educação financeira ainda é um tabu para muita gente, eu vou tangibilizar um pouquinho mais essa conversa, tá? Faz o seguinte, imagina uma árvore. Calma, respira e confia em mim. Imagina uma árvore, conseguiu imaginar? Então imagina um solo, tá? E esse solo, ele vai representar os seus pensamentos. Imagina uma semente, né? A semente ali que você vai plantar essa árvore, ou imagina a raiz dessa árvore. A raiz dessa árvore vai ser os seus pensamentos, o jeito que essa árvore está sendo nutrida, então, sei lá, o solo, né? A fertilização do solo, o adubo, a chuva que cai para nutrir essa árvore, elas são ações. E os frutos dessa árvore, ele vai representar os resultados. Agora vamos unir essa logística toda, né? Essa sequência toda dessa árvore no seguinte contexto. Então a gente tem pensamentos que geram sentimentos, sentimentos que geram ações e ações que geram resultados. O que eu quero te convidar para pensar? Se você pensa algo negativo em relação ao dinheiro, automaticamente você vai ter sentimentos de repulsa, sentimentos negativos em relação ao dinheiro. E aí as suas ações, elas não vão ser ações muito positivas. Se você não tem ações positivas, como é que vai ser o resultado? Você vai ter uma árvore ali repleta de frutos ou você vai ter uma árvore ali escassa, uma árvore ali sem vida? Então esse é o convite que eu faço para você pensar na sua vida financeira. Como que você, quais são os sentimentos que você alimenta em relação ao dinheiro, porque os seus resultados podem estar totalmente ligados aí a esse tipo de sentimentos. É como se você tivesse plantado uma árvore num solo que não é fértil, sabe? Ou ainda, é como se você plantasse uma árvore num solo fértil, mas você não nutriu essa árvore, você não regou essa árvore, você não cuidou, né, dessa plantinha para que ela virasse uma árvore com frutos. Então, consegue entender? Conseguiu visualizar? Eu falei, né, que era só você confiar. Então, pensa nesse seguinte cenário, como é o seu solo financeiro? Como o seu solo financeiro ele foi construído? E para você pensar nessa construção, não tem como você deixar de fazer um exercício para pensar na sua criação, um exercício para pensar em como os seus pais, as pessoas que te criaram, como que elas prepararam esse solo para você. E porque a gente, quando criança, a gente aprende pelo exemplo, né? A gente aprende por repetição. Então, meu convite é pensar como é o seu solo financeiro, como o seu solo financeiro foi construído, como que as pessoas que te criaram, seus pais, eles se relacionavam com o dinheiro, o que você aprendeu sobre isso. Porque da mesma forma que a sua árvore aí financeira, ela foi construída de acordo com ensinamentos e exemplos que você teve na sua vida, você consegue visualizar comigo que os seus filhos, eles também estão aprendendo com você? Que você hoje é a pessoa que está plantando a sementinha do dinheiro na vida do seu filho, da sua filha, que você hoje é a pessoa que está ali preparando o solo financeiro dessa árvore aí, que vai gerar frutos na vida da sua criança, do seu adolescente, do seu filho. Então, esse é o primeiro passo, sabe? Então, é você conseguir identificar como foi construído o seu solo financeiro e como que você está passando, como que você está construindo aí o solo financeiro dos seus filhos. E agora é aquele momento que você pensa assim, tudo bem, como que eu faço para identificar e como que eu faço para saber como que está refletindo na educação dos meus filhos?
Eu vou trazer um conceito aqui pra você que eu gosto bastante, que eu li num livro chamado A Mente Acima do Dinheiro. Esse livro ele foi escrito pelo Ted Clontz e o Brad Clontz, que são pioneiros aí no ramo da psicologia econômica. No livro, ele fala um pouquinho do nosso cérebro, como o nosso cérebro funciona, né, e como que ele reage. Então pense o seguinte, né? Pensa que a gente tem os 3 sistemas, né, do nosso cérebro. A gente tem o neocórtex, o límbico e o reptiliano. Aí no livro ele fala assim, o sistema límbico é o macaquinho, a gente tem o sistema reptiliano que é um crocodilo e a gente tem o nosso neocórtex que é o cientista. Então imagina, você tem um macaco, um crocodilo e um cientista vivendo dentro da sua cabeça, de uma jaula aí que é a sua cabeça. Em situações de estresse, o cérebro animal, que ele é o nosso cérebro mais antigo, inclusive, ele que assume o controle, tá? E aí, nas situações aí de estresse financeiro, como que eles assumem esse controle, né? Como que o nosso cérebro animal, ele acaba reagindo? Ele reage de 3 formas, através da luta, através da fuga ou através do congelamento. Quando a gente está falando da situação de luta, é uma situação de você terceirizar os seus problemas financeiros, é você culpar outras pessoas pelas suas questões financeiras. Então a culpa é sempre do governo, a culpa é da sua esposa, é do seu marido. Às vezes, muitas pessoas acabam colocando a culpa nos filhos. Quando eu não tinha filho, eu conseguia fazer isso, conseguia fazer aquilo. Então, essa é a situação de luta, né? Que o nosso cérebro animal, ele traz pra gente quando a gente tá aí com situações de estresse financeiro. Existe a situação de fuga. Então a situação de fuga é tipo, tô fugindo do problema, não quero realmente saber disso. Então assim, acabou o dinheiro, passa no cartão de crédito, faço um empréstimo aqui, outro empréstimo ali, um empréstimo para pagar o empréstimo e tal. Você vai fugindo da situação, você não encara a situação de frente para resolver. Cada vez mais você vai criando aí um contexto e vai fugindo e criando um monstrinho, né? Em relação ao dinheiro. Então tem a luta, tem a fuga e tem o congelamento. O congelamento, ele é um estado que a gente pode chamar de um estado de negação, sabe? É aquele momento que as pessoas não querem nem saber o que está acontecendo na vida financeira, elas não olham extratos bancários. Então, qual é o ponto aqui? Qual é o seu comportamento em situações de estresse? Você tende a fugir? Você tende a lutar? Você tende a congelar? Então, o primeiro passo é identificar como você se comporta, como o seu cérebro animal ele assume o controle da sua vida financeira. Esse é o passo 1. O passo 2 é você entender como que esses seus comportamentos de luta, fuga e congelamento, como que eles refletem na vida financeira e na educação financeira dos seus filhos. Como que direta ou indiretamente você está passando isso. Então se lembre sempre que você está construindo esse solo financeiro para os seus filhos, tá? E pensar que, sabe aquela expressão, já que eu fiz a analogia da árvore, tipo, o fruto ele não cai muito longe do pé? Então, como que você está ensinando e como que os seus exemplos, né, o seu comportamento, ele está virando exemplos aí na educação financeira dos seus filhos. Agora, antes de falar a terceira e a última coisa que você pode fazer, já tá na hora de você dar aquele joinha nesse vídeo, não dá? E compartilhar com o máximo de pessoas aí que você conheça, que estão criando aí a nossa futura geração, que estão construindo o solo financeiro para a nossa futura geração. Já deu joinha? Já compartilhou o vídeo? Então tá bom, agora vamos continuar e eu vou falar a terceira e a última coisa aí que você também pode fazer. Essa terceira e última ação, ela é um presente, tá? Porque ela é uma terceira ação dividida em 4 etapas. Então vamos lá, o que você vai fazer? Primeiro é a etapa da conscientização. Então o que você faz na etapa da conscientização? Você descobre de onde a origem aí do seu pensamento e do seu comportamento financeiro. Então, beleza, eu aprendi isso com o meu pai, com a minha mãe, com a minha avó. É você se conscientizar de onde vêm os seus comportamentos financeiros, quem são as pessoas aí que se tornaram exemplos a ponto de você repetir. Quando você se conscientiza, é o momento de você entender. Então, é pegar o seu extrato do banco, pegar a sua planilha financeira, pegar aí o controle financeiro que você tem, o seu extrato do cartão de crédito e entender como esse seu comportamento, ele tá refletindo aí na sua vida financeira, no seu resultado financeiro de hoje. Então, você primeiro se conscientiza para depois você entender. Depois vem a etapa de você desassociar. É você entender que você aprendeu assim com alguém, você faz isso porque você aprendeu com alguém,
mas não é esse comportamento aí que você quer continuar levando para sua vida financeira e nem passar para os seus filhos. Então você se conscientizou, você entendeu, você desassociou e aí por último vem a fase da afirmação. Você pode criar uma afirmação. Eu aprendi isso com fulano e ciclano, eu honro muito quem eu aprendi, com quem eu aprendi, mas eu posso ter comportamentos diferentes daqui pra frente e eu vou seguir a minha vida tomando as minhas decisões financeiras de outras formas, tá? Então você faz aí uma afirmação, você pode repetir isso todos os dias e tal, pra você ir liberando esse comportamento, né? Que afinal ele fez parte aí da sua vida até então. E o seu filho, ele aprende por exemplo. Então, você já sabe agora que ele aprende por exemplo, mas existem outras formas, né? Então, a gente não aprende só por exemplo, a gente também aprende por hábito. Então, que tal você já implementar o hábito de controle financeiro na vida do seu filho? Um hábito onde seu filho, ele consegue saber aí o que ele faz com o dinheiro, como que ele divide esse dinheiro, em qual categoria de gastos ele pode usar esse dinheiro. E para isso, eu te convido a você baixar agora aí o aplicativo da Mosper, para que o seu filho ele já crie esse hábito de se relacionar com o dinheiro o quanto antes. Mosper, educação financeira para crianças e adolescentes na era digital.